Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, aqui presente e aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Não, tá saindo. Ai, peraí. A leitura de hoje do estudo do Evangelho é do livro Mães, psicografada por Francisco Cândido Xavier, de Espíritos Diversos. Mensagem de hoje é do Espírito Meimei, intitulada Ofertas de Amor. Mãezinha, enquanto o mundo te adorna a presença com legendas sublimes, abrilhantando o teu nobre, o nome, quis trazer-te a homenagem de meu reconhecimento e de meu carinho, segundo as dimensões da tua bondade, e te rememorei os sacrifícios. Revi, mãezinha, as suas noites longas junto de mim, quando a febre me atormentava no berço. Anjo transformado em mulher, junto de mim, erguias as mãos para o céu, e o que falavas com Deus me caía no rosto em forma de lágrimas. Tornei a encontrar-te nos braços acolhedores, festejando-me o retorno à saúde com a doçura dos teus beijos. E vida fora, o pensamento recuou para lembrar-te. Com a retina da memória, contemplei teus lábios pacientes, ensinando-me a pronunciar as preces da infância. E nesses lábios inesquecíveis, fitei os sorrisos de júbilo quando me deste os primeiros livros da escola. Depois, acompanhei-te passo a passo ao calvário da renúncia em que me levantastes para a vida. Quantas vezes me abraçaste trocando bênçãos por aflições? Não conseguia contar. Quantas vezes o ocultaste no sofrimento para que a alegria não me fugisse? Realmente não sei quantas. Passou o tempo e hoje, de alma enternecida, anseio debalde surpreender as palavras com que algo te venha dizer de meu agradecimento. Entretanto, eu que desejaria medir o meu peito de afeto pelo tamanho do teu devotamento, posso apenas calcular a extensão de meu débito para contigo e repetir que te amo e que em ti possuo o meu tesouro do céu. Perdoa, mãezinha, se nada tenho para dedicar-te, senão as pérolas do meu pranto de gratidão, iluminadas pelas orações que endereço a Deus para a tua felicidade. E se te posso entregar algo mais, deixa que eu te oferte o meu próprio coração, neste livro de ternura, por dádiva singela, de minha confiança e carinho, num ramalhete de amor. Meimei, Uberaba, 1971. Boa noite a todos. Dando sequência ao nosso evangelho de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecendo, louvando a Deus por tantas bênçãos. Louvando a Deus pelo domingo tão bonito, pelo Dia das Mães, por todas as mães. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa reencarnação. Obrigado porque podemos estar aqui nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, aqui presentes, os irmãos desencarnados, a espiritualidade amiga. Hoje, no nosso estudo, nós vamos refletir sobre um dos trechos do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde
Allan Kardec interpreta a bem-aventurança que Jesus fala em Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E essa afirmação Jesus faz, e o Espiritismo explica, não como uma exaltação à pobreza material ou à falta de inteligência, mas sim como uma referência à humildade. Basta nós lembrarmos, queridos irmãos, como Cristo se apresentou para nós nesse planeta de provas e expiações, nascendo numa manjedoura simples entre os animais. Só de lembrar da luz e da glória dele, nós já devemos ser muito felizes, porque nós temos o Evangelho dele de luz, que vai nos conduzir a uma felicidade duradoura, eterna, que nós não podemos nem alcançar agora devido à nossa imperfeição. Mas estamos aqui para nos melhorarmos e estudarmos. Então, hoje, o que se deve entender por pobre de espírito? Diz assim, que somente os pobres de espíritos, isto é, aos humildes, estão abertas as portas do reino dos céus, pois que esses possuem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O que nós devemos entender, então, por essa máxima? Que são aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau em que de adiantamento é que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Isso é ser humilde, porque a gente deve entender que, por mais que nós sabemos, a gente não sabe tudo. A gente sempre vai contar com algo a mais, porque o conhecimento ele é infinito, assim como a nossa vida imortal. Os pobres de espíritos não são os fracos da inteligência, mas sim os humildes. E por reino dos céus, o que deve significar essa expressão? O que nós podemos entender? O reino dos céus a gente compreende como um estado de felicidade plena, de doce paz e uma deleitosa alegria espiritual. O reino de Deus não é necessariamente um lugar especial, mas principalmente um estado de espírito. Como nós nos sentimos a partir das nossas decisões, do que nos envolve, da nossa atmosfera, das nossas energias, se elas são bondosas, se elas são maléficas, tudo nós que vamos escolher na nossa encarnação. E com a ajuda da espiritualidade superior, a gente sempre confia e espera que nós nos decidimos pelo melhor, pelo caminho do bem, pela caridade. Por que são bem-aventurados os pobres de espírito? Aí a gente fala que a gente precisa ter as noções das nossas fraquezas, as malezas que nos acompanham e que nos fazem lutar por aquilo que está nos faltando melhorar em nós. E esse redobrar de esforços leva realmente nós a conseguirmos atingir um progresso espiritual maior. Porque os homens orgulhosos e vaidosos da sua inteligência não conseguem se elevar até Deus? E a resposta é porque, em função do autoconceito que fazem de si próprios, são tão autoconfiantes que eles não consideram as coisas divinas como dignas de merecer a sua atenção. Os orgulhosos tomam a sua inteligência que possuem como a medida máxima da inteligência universal. E o homem de saber, por que ele se recusa a admitir o mundo invisível?
porque o seu orgulho não o deixa reconhecer a existência de algo que esteja acima do seu entendimento. O homem de saber, o homem de ciência, ele recusa aceitar o mundo invisível e um ser superior, uma potência extra-humana. É no mundo invisível que nossos olhos vão se abrir e nós vamos reconhecer o erro em que caímos. Será a ignorância e a baixa condição da vida material que alguns de nós levamos neste planeta uma condição para nos conduzir ao reino dos céus? A resposta é não. Por quê? Porque, na verdade, a gente é conduzido pela simplicidade do nosso coração e a humildade que trazemos no nosso espírito. Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam toda a criatura de Deus. E o orgulho entre os vícios que dele a afastam. Então, a gente sabe que a ignorância e a baixa condição da vida material não excluem a vaidade e o orgulho. Ser pobre de espírito, na visão espírita, significa que nós devemos reconhecer a nossa própria pequenez diante de Deus e do universo. É uma consciência que não somos autossuficientes e somos dependentes do amor divino, dessa providência divina que nos ampara a todos os instantes. Que nós devemos ser humildes de coração, que significa não sermos orgulhosos, não termos vaidade ou pretensão de superioridade sobre os outros. E reconhecer que todos estamos em estágios diferentes de evolução e que merecemos respeito, principalmente nosso semelhante, o próximo de nós. Que devemos dar importância para a verdadeira riqueza que não reside nos bens materiais, e sim nas qualidades morais e espirituais que vamos adquirindo ao longo da nossa encarnação. A pobreza de espírito implica em não se deixar dominar pelo desejo das posses ou pela busca incessantemente de reconhecimento e poder, como vemos tanto na atualidade, né? Simplicidade e modéstia, meus queridos irmãos, é a ausência de ostentação e a valorização dessa essência de ser, de estar presente em detrimento da nossa aparência. Isso que importa. A pobreza de espírito não é um estado passivo, mas sim uma postura ativa que deve ser cultivada em todas as áreas da vida. E dar atenção genuína ao que o outro diz, sem julgamentos prévios, reconhecendo que cada um tem a sua própria perspectiva e aprendizado de olhar o mundo, também de aceitar as diferenças e as limitações dos outros, lembrando que todos nós estamos sujeitos a erros e aprendizados. E também, né, queridos irmãos, compreendemos que cada um, diante desse seu próprio caminho evolutivo, não temos o direito de julgar o próximo. A crítica bem-vinda é a crítica construtiva, jamais a destrutiva. Que nós possamos lembrar Kardec, sempre no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade. Devemos ajudar sem esperar o reconhecimento ou recompensa, mas simplesmente que sejamos movidos pelo amor e por essa caridade. Também reconhecermos que os nossos próprios erros, com humildade, admitirmos quando estamos errados. E como é difícil fazer isso, né? Porque nós temos muito orgulho dentro de nós ainda a vencermos. E buscarmos aprender com essas falhas, sem orgulhos ou justificativas.
que nós devemos saber usar com parcimônia todo o dinheiro que nós conseguimos. Que não nos deixemos dominar por esse mundo de matéria, por esse consumismo, por esses apelos que são incessantes em a busca sempre do ter, né? Praticar a caridade material, sempre ajudando os necessitados dentro das nossas possibilidades, compartilhando com aqueles que têm menos. E que entendamos que tudo é transitório e que a verdadeira felicidade não reside nas posses. No nosso desenvolvimento espiritual, pobres de espírito significa estar sempre aberto para aprender. Reconhecer que o conhecimento ele é infinito e que é sempre algo novo a descobrir, sem se vangloriar do que já se sabe. Que nós devemos compreender esse conhecimento universal, trabalhar para eliminar os nossos vícios e imperfeições e reconhecer as nossas próprias dificuldades com muita sinceridade. E principalmente, queridos irmãos, que possamos aceitar os desígnios de Deus com resignação e fé, sem questionamentos orgulhosos. Por isso que a nossa doutrina é luz, porque ela nos traz, em todos os aspectos da nossa vida humana, aqui e agora, através do cultivo da humildade, reconhecermos a própria dependência de Deus, valorizar as nossas qualidades morais, acima dos bens materiais, e que tratarmos ao próximo com amor e respeito é a máxima que Cristo nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Queridos irmãos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, aprendendo o Evangelho. Uma ótima semana a todos. Que a paz do Mestre nos acompanhe. Que assim seja. Vamos agora nos encaminhar para o final do nosso Evangelho. Neste momento, recebamos o passe da espiritualidade diretamente vindo deles. Eles estão aqui, dando passe para cada um que está participando do nosso Evangelho. Nós agradecemos por mais este dia que pudemos estar fazendo o nosso Evangelho, todos reunidos. Nós pedimos para que Deus e a espiritualidade bondosa continuem nos acompanhando, nos intuindo, nos conduzindo para trilhar o bom caminho. Com muita gratidão, nós rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença da espiritualidade que esteve conosco aqui, no Centro Espírita Allan Kardec, a espiritualidade que esteve em nossas casas. Muito obrigada. E se tiver alguém, algum dos nossos irmãozinhos que precisa de um socorro, pode se dirigir junto aos trabalhadores da espiritualidade até o Centro Espírita Allan Kardec, que aqui serão bem recebidos e serão atendidos. Nosso muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana.